Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2022 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo, com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estarão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, do botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone, tela e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia a todos. Agradecemos a participação na nossa videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, onde comentamos sobre o cenário do mercado de algodão. O ano de 2022 foi marcado pela significativa volatilidade nas cotações de algodão no mercado internacional. Podemos citar como eventos notáveis as políticas de restrição à mobilidade na China, o cenário de incerteza quanto à expectativa de uma recessão econômica global e as perdas de safra nos Estados Unidos e em outros importantes países produtores. A expectativa de consumo global de algodão, segundo o dado do USDA para 22-23, de 110,9 milhões de fardos, frente a um cenário de produção de 115,4 milhões de fardos. Um ponto importante será a primeira intenção de plantio dos Estados Unidos para a safra 23-24, que deve ser divulgada em 31 de março, que pode indicar uma tendência de preços para os próximos meses. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre a soja. A cotação da soja no contrato spot da CBOT apresentou trajetória de alta ao longo de 2022, subindo 13% versus 2021. A safra passada, 21-22, ela foi marcada por perdas em função da seca associada ao fenômeno de Laninha nos estados do sul do Brasil e Argentina. Já a safra 22-23 também está tendo perdas de potencial produtivo devido à terceira Laninha consecutiva na América do Sul, impactando principalmente a Argentina e o Rio Grande do Sul. A produção da Argentina, safra 22-23, inicialmente de 51 milhões de toneladas,
foi recentemente revisada para 33 milhões de toneladas, segundo o USDA. A nível mundial, para o ciclo 22-23, considerando os últimos números estimados de produção e consumo pelo USDA, haverá um excedente de 4 milhões de toneladas. Mas considerando o último dado da Bolsa de Cereais da Argentina, de produção de apenas 27 milhões de toneladas de soja, o balanço entre oferta e demanda mundial tende a ser negativo em aproximadamente 2 milhões de toneladas, o que deve continuar dando suporte aos preços da soja. Indo para o slide 6, vamos falar um pouco sobre o milho. Os preços do milho no contrato da CBOT subiram 15% também em 2022. As lavouras de milho da safra 22-23 no sul do Brasil e Argentina sofreram com a baixa umidade. Além disso, o mundo ainda lida com a incerteza relacionada ao conflito entre Rússia e Ucrânia, sendo a Ucrânia um importante produtor mundial de milho. Nesse cenário, as exportações nos principais países produtores estão com elevada imprevisibilidade. Isso pode manter a alta volatilidade de preços. Atualmente, temos uma produção inferior ao consumo, em aproximadamente 9 milhões de toneladas. Por isso, também no milho, os preços devem se manter nos patamares atuais. Passo a palavra agora para o colega Ivo Brum, para comentar sobre o nosso desempenho financeiro. Ivo, por gentileza, pode seguir. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir ao slide 8, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. Para melhor análise da performance da companhia, no período acumulado de 12 meses, estamos apresentando os números de forma combinada. Significa que é estritamente a soma dos dados da SLC Agrícola, relativos a 2021, de janeiro a dezembro, mais os dados divulgados pela Terra Santa Agro, relativos ao período de janeiro a junho de 2021. Atualmente, subsidiário integral da SLC Agrícola, em função da combinação de negócios ocorrido em 2021. Quando olhamos o ano fechado, em função de melhores preços faturados em todas as culturas, a nossa receita líquida atingiu a marca de 7,4 bilhões de reais, crescimento de 48,6% versus 2021. Alcançamos em 2022 a marca de 1,3 bilhão no lucro líquido, um recorde para a companhia. O lucro cresceu 25,3%, com margem líquida de 18,1%. No ano, atingimos um recorde no EBITDA ajustado, acima de 3 bilhões de reais, com uma alta de 62% versus 2021. A margem EBITDA ajustada foi ainda melhor que a de 2021, batendo 41,3%. Esse relevante incremento no EBITDA ajustado foi reflexo das melhores margens obtidas. Vamos para o slide 9, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada da companhia encerrou o ano de 2022 em 2,3 bilhões, apresentando uma queda de 55 milhões em relação a 2021. A relação dívida-EBITDA ajustada registrou uma queda versus 2021, passando de 1,42 vezes no final de 2021 para 0,77 vezes no final de 2022, refletindo basicamente o aumento do EBITDA ajustado no período. Agora vamos para o slide 10, onde podemos observar a nossa geração de caixa. Em 2022, tivemos uma forte geração de caixa no último trimestre do ano. A geração de caixa livre foi positiva no quarto tri de 2022, em 786 milhões. No ano civil, alcançamos a marca recorde de quase 1 bilhão de reais de geração de caixa livre. Essa evolução é fruto da acertada estratégia de crescimento, adicionada à eficiência operacional e financeira. Vamos para o slide 11, onde falamos sobre a proposta da administração em relação à distribuição do lucro líquido da controladora. Será apresentado na Assembleia de Acionistas a proposta da administração que visa a distribuição de dividendos correspondente a 50% do lucro líquido da controladora, ou seja, 602 milhões. Desse montante, já foram distribuídos 71 milhões como juros sobre capital próprio, pagos em janeiro de 2023. No slide 12, trazemos os dados do nosso programa de recompra de ações. Em julho
de 2022, finalizamos a recompra de 2 milhões de ações. Logo depois, aprovamos um novo programa de recompra para a questão de 4 milhões de ações. Esse programa está em fase de conclusão. Além disso, conforme anunciamos, iremos submeter à próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária uma bonificação de 10% em ações. Para finalizar essa sessão de desempenho financeiro, vamos passar para o slide 13, no qual apresentamos alguns indicadores financeiros que também demonstram nossa evolução econômica financeira nos últimos 5 anos. O valor líquido dos ativos, NAV, atualizado em 31 de dezembro de 2022, alcançou 54,84 milhões de reais, né? Uma evolução significativa quando comparado com o ano anterior. O retorno do patrimônio líquido de 30% em 2022, né? E o ROIC de 28,6%. Tivemos um free cash flow yield de 10% no ano de 2022 e um dividend yield de 6,3% em 2022 também, considerando aqui a valor da ação no final do ano passado, né? Em resumo, todos os indicadores aqui apresentados demonstram eficiência, fruto de realização dos nossos esforços em termos de estratégia para gerar valor aos nossos acionistas. Devolvo a palavra ao Pavinato, que irá apresentar mais informações. Obrigado, Ivo. Agora podemos ir para o slide 14, por favor, que trata da aquisição de terra realizada recentemente. No dia 23 de fevereiro de 2023, divulgamos, através de fato relevante, a alocação de capital realizada na compra de 12.474 hectares de terras agricultáveis, localizadas no município de São Desidério, estado da Bahia. O valor da transação foi de 470 milhões de reais, sendo 55 milhões relativos às benfeitorias. O valor por hectare agricultável foi de 33,2 mil reais, com pagamento em 3 parcelas, sendo a primeira parcela à vista e as demais no final de 2023 e em janeiro de 2025. Podemos ir para o slide 16. À medida que buscamos práticas sustentáveis, mais nos conectamos com as gerações futuras. E em busca dessa conexão dos negócios com o ESG, ingressamos nos índices ISE B3, índice CO2 B3 e IGPTW B3. Índices que demonstram os nossos esforços em ser cada vez mais referência no negócio agrícola no tema ESG. Além destes, em maio de 22, a companhia passou a integrar a carteira teórica de ativos do Ibovespa, o Ibov, o principal indicador da B3. Essa foi a primeira vez que as ações da empresa passam a fazer parte do índice desde que ingressamos na Bolsa de Valores em junho de 2007. No slide 17, trazemos informações sobre o ESG. Em 2022, instalamos o Comitê de Auditoria Estatutária, CAI, que proporciona uma governança ainda mais robusta no aprimoramento dos controles internos e gestão de riscos. Além disso, certificamos o sistema ESG em mais 2 fazendas em 2022. O sistema de gestão integrado da companhia, que padroniza políticas e procedimentos na gestão ESG. Possui as certificações ISO 14001, ISO 45001 e NBR 16001 em 13 unidades, levando em conta a nossa matriz e 12 fazendas, além da ISO 9001 em 7 fazendas. E também aumentamos o número de conselheiros independentes no Conselho de Administração, com a inclusão da Adriana Valtric. Podemos ir para o slide 18, onde vamos apresentar a abertura do negócio de sementes, realizada pela primeira vez pela companhia, e, além disso, comentaremos sobre as nossas estimativas de vendas. O custo de produção, na sua grande maioria, é composto pelo custo dos grãos, preço de mercado, e outros custos como beneficiamento e transporte. As despesas com vendas, que representam 37% da receita líquida, são basicamente compostas por despesas com royalties,
repassados no preço de vendas. Em 2022, o negócio de sementes adicionou valor ao core business da companhia, entregando um EBITDA de 100,2 milhões de reais, com margem EBITDA de 22,5% e lucro líquido de 57,4 milhões de reais, com margem líquida de 12,9%. Resultado adicional em relação à produção tradicional de grãos. No próximo slide 19, indicamos as nossas estimativas de vendas para 2023. Para a semente de soja, venda para terceiros ou consumo interno, estimamos 1.120.000 sacas. E para a semente de algodão, estimamos uma venda para terceiros ou consumo interno de 121,5 mil sacas. Podemos avançar para o slide 20, onde gostaríamos de compartilhar com vocês o evento da marca SLC Sementes, chamado de Sementes para o Amanhã, que será realizado no dia 22/3, na Fazenda Paiaguás, com a inauguração da nova IBS, Indústria de Beneficiamento de Sementes, em parceria com a Coach Logística, no estado do Mato Grosso. Mais um passo importante sendo concretizado através da realização da nossa estratégia. Este projeto totalmente refrigerado vai adicionar a capacidade de produção de mais de 1 milhão de sacas de sementes de soja em nosso volume de vendas nos próximos anos, marcando a presença da SLC Sementes em um dos principais estados produtores de soja do país. Podemos avançar para o slide 22, onde apresentamos o status da safra e estimativas para a safra 22/23. Até 8/3, já colhemos 71% da soja e a nossa expectativa é entregar a produtividade projetada. O ciclo da soja se alongou em 10 dias em função das condições climáticas. O algodão está 100% plantado e o milho, segundo a safra, já foi plantado 89%. E a previsão é encerrar o plantio nos próximos dias. Nossa estimativa é entregar o projeto em termos de produtividade, visto que existem boas previsões de chuvas para abril. Agora vamos para o slide 24, onde vamos falar sobre a compra de insumos para a próxima safra. Para a safra 23/24, a qual iremos iniciar o plantio em setembro de 23, já iniciamos as compras de boa parte dos fertilizantes. Fixamos 68% da demanda dos fosfatados, 50% do cloreto de potássio e 41% do volume de nitrogênio, ambos com queda de preços em relação à safra 22/23. Já efetuamos a compra de 50% da necessidade de glifosato para a safra 23/24, com bom patamar de preço versus 22/23. Obrigado, e agora abriremos a sessão para a sessão de perguntas e respostas. Gelain. Agora daremos, então, início ao Q&A. Pedimos, por gentileza, que façam as suas perguntas por escrito de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Nossa primeira pergunta é do Gabriel Barra, do CIT. Bom dia, Gabriel. Pode abrir o seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Olá, pessoal. Consegue me ouvir? Positivo, Gabriel.
Tudo bem. Ivo, Aurélio, Gelaim, obrigado por pegar minha pergunta aqui. Eu acho que vou me restringir a duas perguntas. Eu tenho uma série de perguntas, mas vou me restringir a duas. Como a gente viu, o resultado foi muito bom. Parabéns pelo resultado desse ano. Foi um resultado muito forte. E o primeiro questionamento aqui é quando a gente olha em relação às fixações para a próxima safra e comparando até com o mesmo período do ano passado, a gente vê fixações abaixo do que a gente via no passado. Quando a gente olha para a compra de insumo, não tão longe do que a gente via no ano passado. E minha primeira pergunta vai um pouco nesse sentido, né? O que a gente pode esperar aqui? Por que talvez essa decisão? Se vocês estão esperando talvez aqui um preço mais forte, como vocês mesmos mencionaram em relação ao SDA, acabou de sair Conab também em linha ali, até um pouco mais fraco do que o SDA, fortalecendo o que vocês falaram em relação ao preço de commodities. É esse o motivo, talvez, de estar um pouco menos redeado, esperando essa retomada de preço das commodities. Esse seria o primeiro ponto que eu queria bater com vocês. O segundo ponto, numa forma mais abrangente, a gente viu, talvez até, me corrija se eu estiver errado aqui, mas uma mudança até de um pouco de speech em relação à alocação de capital. A gente vinha falando sobre business de fruta, talvez um pouco mais conservador em crescimento aqui de área no meio desse ano, e a gente viu agora essa aquisição, por mais que não tenha aumento de área, mas abre oportunidade aqui para aumento de área via arrendamento, para manter aquele mix saudável que vocês vêm falando aqui para o mercado. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre essa parte da alocação de capital. O que a gente pode esperar? O business de semente é um business que tem crescido muito para vocês, a gente está vendo ele quase dobrando a capacidade, né? Vocês abrindo também agora os números, dada a relevância desse business. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente em relação ao investimento da companhia, se é semente, se é realmente aquisições de terra, ou retornar o capital para o acionista via dividendo, como você também tem feito nesse ano, com um dividendo bem robusto aqui para o acionista. Obrigado. Gabriel, obrigado aí pela pergunta. Eu vou começar respondendo sobre o hedge. Então, realmente, assim, quando tu olha nosso hedge comparativo com anos anteriores, as fixações, né, nós estamos levemente atrás, quando comparado, mas não é, assim, uma posição fora da política, tá? Nós temos uma política que define limites mínimos e máximos que devem ser respeitados por trimestre e também correlacionando com a compra de insumos. Então, eu diria assim, quando eu olho os gráficos, né, eu vejo que 18 e 19, e acho que 18 e 17 também, nessas safras, nós estávamos bem atrasados, ou estávamos mais ou menos na mesma situação que nós estamos hoje. E por que a gente ainda não fixou 23 e 24, né? Porque nós não temos praticamente nada fixado de commodity, né? Porque realmente existe uma expectativa de aumento de preços, né? Hoje o preço tal da soja em torno de $15 por bushel, um pouco mais disso, e a soja para maio de 2024 está a 13,68, 13,70, né? Então tem uma diferença bem significativa e a gente está vendo que o cenário na Argentina está cada vez pior. Então, ou seja, esse gap está muito grande entre o preço, né, presente e o preço futuro. A gente acredita que esse preço deve se aproximar um pouco mais, pelo menos chegar a $14 por bushel, seria um bom preço para a gente começar as vendas. No algodão, também, você olha o algodão para dezembro de 2024 está a 79 cents, o preço hoje está 82. A gente, com esses preços de soja e milho, a gente acredita que os Estados Unidos deve aumentar a área plantada de soja e milho, reduzir a área de algodão. Seria normal que isso acontecesse, né? Então, nós também estamos aguardando essa intenção de plantio dos Estados Unidos. Isso vai sinalizar uma tendência de preço importante. Então, a gente acha que a gente está, assim, os preços não têm por que caírem, né? Eles estão em patamares que têm suporte, porque a produção está fraca. Então, a gente acredita que vai haver aumento de preço. Logicamente, nós estamos respeitando a política de hedge que nós temos. Inclusive, agora, nesse final do ano, a KPMG fez uma revisão da aplicação da política e ontem submeteu ao nosso conselho, e nós estamos completamente em linha com isso. Então, a nossa expectativa, sim, é que preços melhorem e a gente, a partir daí, vai começar a fixar mais rapidamente. Perfeito. Obrigado, Ivo. Gabriela, eu vou responder a segunda pergunta, que é a alocação de capital. A nossa estratégia de alocação de capital, ela se mantém firme dentro dessa lógica de nós buscar negócios que nos gerem excelentes resultados. Eu tenho dito que nós temos conseguido entregar
um retorno sobre o patrimônio, sobre os investimentos para o nosso acionista num patamar bem interessante. A média dos últimos 5 anos, o nosso return on equity tem ficado em torno de 22%. Esse ano fechou em 30% esse retorno. E a nossa estratégia ela vai continuar nessa linha. A alocação de capital ao longo desses últimos anos, nós alocamos em recompra de ações. Foi uma decisão alocar, porque a gente visualizou que gerava valor para o nosso acionista, então alocamos quase 200 milhões em recompra de ações ao longo desse 2022. Essa compra da terra, uma alocação de capital também importante, estratégica, ali na Fazenda Paissandu, na Bahia, dentro de uma estratégia nossa de ter um portfólio aí de aí, 1/3, 1/4 de áreas próprias, é importante a gente manter o controle dessa operação. Então, no caso ali da Fazenda Paissandu, nós compramos aquele pedaço de terra, onde está a sede, onde está o godoeiro, onde está o armazém, e onde nós vamos manter o controle daquela operação da fazenda toda, né? Que a gente comprou em torno de 1/3 do portfólio daquela fazenda. Então, dentro de uma lógica de mercado, de um negócio de oportunidade. Então, também não faz muito sentido para nós alocar capital em terra pagando ágios sobre o mercado. Nesse caso, a gente conseguiu um preço bem atraente. Então, também foi uma decisão estratégica de alocar esse capital na compra de terras e nos preparar para continuar crescendo e arrendando mais terras. Então, a lógica nossa é que a gente vai continuar arrendando mais terras ao longo dos próximos anos, e o cenário, acreditamos que está favorável para isso, né? Então, resumindo, é isso. Logicamente, o pagamento de dividendos é um montante expressivo que a gente paga todos os anos, e nosso dividendo yield tem ficado aí, está agora em patamar, esse ano 6,3, né? Esse ano que passou. Então, a gente tem conseguido gerar um retorno bem interessante. Novos projetos de diversificação, a gente está com esse olhar aberto. Estamos estudando, já olhamos projetos de frutas, não conseguimos ainda o projeto certo, que também não faz sentido nós entrar num novo negócio, num novo produto, num novo projeto, se esse projeto não gerar um retorno para o nosso acionista nos patamares que nós estamos conseguindo gerar nos negócios atuais que nós temos. Então, a gente está com esse olhar aberto, estamos olhando para a inovação, novos negócios, inclusive nessa parte de inovação, mas estamos não deixando de tomar vantagem das oportunidades que existem no negócio atual, que é um negócio em que o mercado mundial demanda cada vez mais soja, mais milho, algodão nem tanto. Algodão a gente investe por uma questão de competitividade da nossa produção, então a gente continua investindo nos negócios atuais, obviamente com esse olhar mais aberto em relação a novas oportunidades. Assim que nós visualizamos o nosso negócio dentro de uma estratégia de nós conseguir gerar ao menos 20% de retorno sobre o capital investido, sobre o patrimônio líquido da empresa, obviamente patrimônio líquido atualizado pela Deloitte, não com base no valor inicial investido, ao longo dos próximos anos. Super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta, então, é do Henrique Brustolin, do BTG Pactual. Bom dia, Henrique. Pode abrir o teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Bom dia, Pavinato e Ivo Gelain. Obrigado por pegar minhas perguntas. Duas que eu tenho. A primeira, eu queria explorar um pouco mais o negócio de sementes, né? Que vocês veem com o disclosure agora no TRI, uma contribuição de 100 milhões de EBITDA no ano de 2022. Tem mais 1 milhão de sacas entrando agora, né, com o projeto do Mato Grosso ao longo dos próximos anos. A pergunta é um pouco qual é o tamanho da ambição de vocês nesse segmento, né? Quanto mais vocês pensam que dá para crescer nesse negócio, seja semente de soja ou algodão ou outras sementes, e inclusive se o modelo operacional ele deve seguir mais ou menos o que vocês vêm fazendo até hoje, de né, terceirizar a parte da indústria e operar o campo vocês mesmos, né? Então, essa é a primeira. E a segunda, um pouco sobre o crescimento em arrendamento, né? A dúvida é, a gente vê uma mudança no patamar de rentabilidade, né, dessas culturas no Centro-Oeste, principalmente área de safra e safrinha, né?
A dúvida é se vocês veem alguma mudança no preço do arrendamento dos patamares que a gente viu nos últimos anos, né, dos últimos acordos que foram fechados, algo em torno de 17, 18 sacas por hectare, se esse preço a nível de mercado ele se mantém hoje ou se vocês acreditam que teria alguma mudança para refletir esse novo nível de rentabilidade do negócio. Perfeito, Henrique. Obrigado pelas perguntas. O negócio de sementes hoje ele é um negócio na SLC Agrícola muito sinérgico com a nossa produção. Então, nós temos hoje uma UBS lá na Bahia, que a gente terceiriza, na verdade, o serviço lá do beneficiamento. Temos em Goiás, temos em Minas, e agora essa nova e mais moderna da América do Sul, lá no Mato Grosso, né? Com esses projetos, a gente chega a 2 milhões de sacos de semente de soja. Qual que é um grande produto, que tamanho é um grande produtor de sementes de soja no Brasil hoje? É nesse patamar, 2 milhões, os maiores produzem 3 milhões. Então, a tua pergunta, que tamanho que nós queremos ser? Nós queremos ser um dos maiores. Esse é um dos maiores e um dos melhores, em termos de produção de semente de soja. Então, essa é a nossa meta ao longo dos próximos anos. Então, nos próximos anos está garantido o nosso crescimento através desse projeto lá no Mato Grosso e, obviamente, tem espaço para novos projetos na sequência. Concomitante com a soja, aí entra o algodão, né? O algodão, teoricamente, ele é mais fácil de produzir a semente de algodão, dentro da lógica que nós temos vários campos e a gente pode selecionar os campos aonde produzir, e o processo em si de beneficiamento é um processo mais centralizado, não tem várias unidades de beneficiamento de algodão no Brasil hoje, apenas 2 ou 3, então a gente consegue ter mais facilidade de deslocar o caroço para fazer a semente e levar a semente de volta para as outras fazendas. Então, claro, o tamanho do mercado de algodão é um mercado muito menor do que o mercado de soja, né? O Brasil planta 1,7 milhão de hectares de algodão e planta 43, 44 milhões de hectares de soja. Então, esse é o tamanho do mercado. Então, o mercado de soja tem um potencial muito maior de crescimento do que o mercado de algodão. Mas dentro dessa loja que nós temos, tem uma sinergia grande entre a SLC Agrícola e a SLC Sementes. A gente visualiza que a gente pode ser um dos maiores no setor e agregar valor ao negócio de produção de grãos que nós temos. Sobre os arrendamentos, historicamente, arrendamento ele é uma proporção da geração de caixa do produtor. Então, é natural que os arrendamentos subam na medida em que a rentabilidade do produtor sobe. Obviamente, tem um limite, e aí depende do ciclo das commodities também, né? Então, no caso do Mato Grosso, no caso do Brasil, onde nós temos 2 safras, e a região centro-oeste tem essa possibilidade de 2 safras, aqui no sul também tem, no sul também planta 2 safras, nem toda a área, mas planta 2 safras também. Então, os arrendamentos, eles devem continuar subindo, obviamente, até num patamar que torna o negócio sustentável para o operador. Essa é a nossa visão. Essas subidas, elas obedecem ciclos também. Nós estamos vivendo um ciclo de preços altos das commodities agrícolas. Então, isso coloca os arrendamentos para patamares mais altos. Nós temos, no caso do Brasil, o benefício do arrendamento ser fixado em sacas de soja. Então, se o preço da soja, porventura, cair, como é a lógica do mercado, em algum momento, esses preços sofrerem ajustes em função da demanda e da oferta mundial, automaticamente ajusta o preço que você paga do arrendamento em termos de valor em reais. Obviamente, o valor em sacas de soja, ele só acontece ajustes quando tem uma crise no setor, e aí acontecem ajustes, né? Então, esse é o mercado de arrendamentos, assim que nós visualizamos, dentro de uma lógica de que o mercado se autorregula. E ao longo do tempo, o arrendamento ele gera um retorno para o dono da terra adequado, e o mercado, quanto mais maduro, normalmente menor é esse retorno, quanto menor o juro, menor esse retorno, e gera um retorno muito adequado também para o operador, que é o nosso caso, né? Então, por isso que a gente tem investido nessa estratégia, dentro de uma lógica, obviamente, a valorização das terras está proporcionando ou gerando um valor
altíssimo dos ativos, né? E nós, obviamente, como operadores, a gente tem um capital investido muito menor nos ativos, e com isso o nosso retorno sobre o capital investido acaba ficando interessante também, mesmo tendo que pagar arrendamentos mais altos ao longo dos próximos anos. Tá perfeito, Pavinato, obrigado. Então, seguindo, a nossa próxima pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Pedro. O Pedro vai fazer a pergunta por áudio. Por favor, abre o teu áudio e pode seguir para a gente. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por tomar a minha pergunta, parabéns pelo resultado e pelo ano. Eu não queria ser repetitivo, mas eu gostaria de fazer um follow-up nesse último ponto do Henrique sobre o business de semente. Se vocês poderiam compartilhar conosco um pouco da dinâmica do operacional de vendas, né? Quanto que das vendas de semente para terceiros vai para as revendas agrícolas e quanto que vocês conseguem fazer de venda direta, e um pouco mais da estratégia por trás desses canais de venda, e até também fazendo um follow-up na pergunta do Barra, como o business de semente conversa com a alocação de capital, né? Se vocês veem a oportunidade de fazer crescimento inorgânico e como vocês veem a possibilidade de uma consolidação nesse setor de semente. E o segundo ponto que eu gostaria de explorar com vocês é como vocês estão vendo a dinâmica de terras, né? Vocês fizeram uma aquisição muito interessante, né, essa última aquisição. Qual o view de vocês em relação ao que vocês têm de referencial no balanço, se está defasado, se está em linha com o mercado, e se vocês veem oportunidades ainda de fazer mais compras interessantes como essa que você fez mais recentemente. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Pedro, sobre as perguntas. Sobre o canal de venda das sementes, nós, na última safra, a gente ficou praticamente um terço para venda consumo interno, um terço para a verticalizada, que nós chamamos, que são parceiros nossos que compram a semente e vendem para o consumidor final, que é o produtor, e um terço nós vendemos diretamente para os produtores, né? Naturalmente, com o crescimento do negócio agora, vai crescer a venda direta ao produtor. E também a venda através de canais, através de revendas, que pode ser um canal de nós vender, pode vender diretamente ao produtor, ou a gente pode vender para uma revenda que depois vende ao produtor. Então, a tendência agora do crescimento será via esses dois canais, né? O consumo interno, naturalmente, a gente já está bem atendido com a nossa produção própria, né? A alocação, nós, até agora, no negócio de semente, a gente praticamente não alocou capital. Todas as UBS que nós temos, elas são de terceiros. Não tem nenhuma UBS que é nossa, né? Então, a gente praticamente não alocou capital. E por isso que o retorno no negócio tem sido bem interessante para nós, pelo que tem gerado e pela não alocação de capital. Obviamente, não se descarta possibilidades de alocar capital também nesse negócio, mais no longo prazo, porque no curto prazo nós já estamos bem atendidos com essa IBS que nós conseguimos lá no Mato Grosso agora em parceria com a Coach. Então a gente vai estar bem atendido por um período aí de 2, 3, 4 anos com essa IBS. Então, posterior a isso, a gente pode imaginar novos projetos, e aí é sensato projetar que a lógica é tentar continuar não fazendo investimentos, mas aí depende como é que evolui o negócio, como é que evolui a rentabilidade do negócio. A gente não descarta também a possibilidade de fazer investimentos nesse negócio. Compra de terras, as terras no Brasil hoje têm oscilações de preço bastante grandes, né, entre regiões, entre mercados, é o mercado investidor, é o mercado operador que vai plantar a área. Então, a gente está nessa, né, já tem dito para o nosso acionista que a gente não descarta a alocação de capital em terras, como fizemos agora há poucos dias atrás, e não descartamos alocar mais capital em terras ao longo dos próximos anos, dentro de uma lógica de projetos que façam sentido, né? Então, às vezes, você comprar um pedaço, arrendar mais 2 ou 3 ou 4 pedaços, pode fazer sentido você então ter uma operação alocando algum capital em compra de terras. Obviamente, os preços das terras subiram muito nos últimos anos,
os nossos appraisals mostram isso. E, naturalmente, agora, os próprios preços da soja, do milho, atingiram um patamar e estão sofrendo algum ajuste para baixo hoje. Né? O preço da soja hoje, que chegou a R$180 por saca, hoje está mais para 150 do que para 180, né? Então, é natural que os preços das terras sofram uma acomodação nesse momento atual, né? E nesse cenário atual de preço das commodities. Então, esse é o cenário que nós visualizamos. A gente imagina alocar capital, mas dentro de uma lógica estratégica de projetos que façam sentido para a empresa e que gerem valor para o acionista e que mitiguem risco, né? Porque hoje você ser dono de terra, para nós, tem uma lógica de mitigação de riscos também, né? Então, se fosse pensar só em return on equity, a gente não teria terras e talvez fosse totalmente asset light. Mas o portfólio de terras próprias, ele faz sentido na medida em que a gente mitiga riscos da operação. Por isso que a combinação dos dois negócios tem que buscar esse equilíbrio entre os dois negócios para manter a perpetuidade do negócio e o negócio perpetuar ao longo do tempo dentro de um equilíbrio, né? Então, assim que a gente visualiza, Pedro, o negócio imobiliário nosso, né? Obviamente, a gente não descarta também, dependendo do portfólio, vender um pedacinho também de terra. A gente não descarta essa possibilidade, a gente está... Mas aí depende das oportunidades do mercado. Talvez tu vende um pedacinho para comprar outro, né? Alocar esse capital numa outra oportunidade que faça mais sentido para a empresa. Perfeito, Pavinato. Obrigado pelas explicações. Nossa próxima pergunta é do Matheus Enfeld, do UBS. Bom dia, Matheus. Por favor, abra seu microfone e câmera e pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain, Ali. Obrigado pelas minhas perguntas. Primeiro, parabéns pelo ano e pelos resultados. Minha primeira pergunta, eu sei que está bastante cedo ainda, mas se vocês puderem ajudar a gente a conciliar um pouquinho essa queda de preço de insumo que a gente está vendo na tela com perspectivas para 2023, 2024, com os preços voltando aí a patamares de 2021, se dá para pensar que o custo variável para a companhia volta ao que a gente viu na safra 21, 22, e se nesse cenário, combinando insumos com as commodities ainda bastante fortes, se dá para pensar nessas margens em patamares históricos que a gente viu nos últimos anos, aí pensando entre 2020 e 2021, sei que ano passado foi excepcional. Daí, minha segunda pergunta, voltando a um ponto que o Pavinato colocou numa pergunta anterior, com relação de troca bastante favorável e um foco em arrendar terra e a recentemente mitigação de risco, como vocês colocaram agora com a aquisição na Bahia, se depois dessa pausa de não crescimento esse ano, se vocês voltam a olhar de forma mais intensiva, voltar ao crescimento que a gente olhou nos últimos anos, almejando aí, quem sabe, 30, 35 mil hectares para a próxima safra, para a seguinte, se volta esse ritmo de expansão. Obrigado. Obrigado, Matheus, pelas perguntas. Insumos. Os insumos, eles retornaram. Os fertilizantes, quando a gente olha assim a cesta de fertilizantes do Brasil e da SLC também, em função da guerra lá na Ucrânia e na Rússia, os patamares tinham ido lá para 200% de aumento de preços em 2022 em relação a 2021, em relação ao preço histórico, né? Agora, os preços internacionais eles estão num patamar de 50%, 52% acima ainda em relação aos preços históricos, normais históricos, excluindo ali os outliers. Nós compramos insumos para 23, 24, o que nós já compramos, nós aproveitamos os pontos baixos da curva, né? A fonte de fósforo que nós compramos, o Super Simples, nós pegamos quando a curva chegou lá embaixo, a gente acertou na compra e comprou. Hoje já o mercado de Super Simples, por exemplo, ele já subiu novamente $80 por tonelada em relação ao preço que nós compramos para a próxima safra, né? Então, nós estamos de olho no mercado e buscando essas oportunidades para tentar fixar um custo de produção
23, 24 mais baixo. E é normal que acontecerá isso. Então, haverá um ajuste bem expressivo nos custos de produção na safra 23, 24. Obviamente, a formação de custos é a combinação de preços com quantidades. Então, nós não temos ainda esse mapeamento exatamente quanto que poderá variar o nosso custo de produção na safra 23, 24, porque nós temos um preço menor, com certeza, já estamos firmando preços menores para 23, 24, e tem uma quantidade que nós estamos finalizando o planejamento agora, e é natural, a gente esse ano utilizou uma dose menor de fertilizante em função dos preços altos, e dentro de uma lógica de maximizar a eficiência do nosso sistema e buscar máxima eficiência econômica, e a gente, felizmente, acertou na estratégia, quer dizer, a gente está conseguindo realizar um 22, 23 com boa rentabilidade, mesmo, teoricamente, o cenário do agro com custos altos. Então, a gente acertou na estratégia de 22, 23, e, obviamente, agora o 23, 24, então nós vamos ter um ajuste de preço para baixo, nós vamos ter um ajuste de pacote de fertilizantes de quantidade para cima, no caso da excelência agrícola. Então, esse balanço a gente vai ter mais para frente, vai ter mais clareza de quanto vai variar o nosso custo de produção para a próxima safra. Obviamente, o Ivo comentou, o mercado, nós estamos de olho nas oportunidades e esperar o momento certo de fixar o 23, 24. Câmbio também, né? Já fixamos uma parte, um pouco de câmbio para 24, né? quando dá os repiques de câmbio, né? Então, isso vai nos garantindo uma perspectiva. Nós estamos com uma leitura, uma perspectiva, a gente continuar mantendo boas rentabilidades, tanto em 23, que já está mais clara, quanto 24 também, nesse cenário de redução de custos e preços se mantendo em patamares mais altos, né? Quando a gente olha a balança de oferta e demanda de soja, algodão, soja e milho especialmente, algodão já teve um ajuste de preços para baixo, o algodão já está num patamar mais baixo, a gente continua investindo no algodão porque nós somos muito eficientes no algodão e mesmo com esses preços mais baixos, a gente consegue ter ainda uma boa rentabilidade. Mas soja e milho, quando a gente olha a oferta e demanda mundial, não está tendo excesso de produção. Então, os preços deverão se manter, se prolongar esse período de preços mais altos da soja e do milho. E os eventos climáticos, eles têm acontecido todos os anos em muitos lugares do mundo, né? E isso afeta a produção e afeta a oferta, e aí proporciona essa manutenção de preços mais altos, né? Então, o 24, obviamente, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas a gente está com essa visão de que a gente poderá continuar tendo boas margens em 24 também, né? A segunda pergunta sobre crescimento. Crescimento, tá vendo aqui? Crescimento, a gente tem divulgado, né, que nós temos uma estratégia de continuar crescendo. Obviamente, os indicadores financeiros nossos hoje nos dão suporte para isso, né? O nível de alavancagem que nós estamos nos dá suporte para continuar crescendo. Então, o ano passado a gente tinha planejado não crescer e consolidar, o ano atual, na verdade, 22, 23, consolidar o crescimento do ano anterior. E é natural, então, agora a gente trabalhar para crescer. Obviamente, eu sempre afirmo, oportunidades de crescimento, elas não estão dadas e não acontecem de uma forma linear, mas nós estamos trabalhando para crescer e continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Perfeito, obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado. Próxima pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. O Lucas vai fazer a pergunta por áudio. Lucas, bom dia, por favor, pode abrir o teu microfone e seguir com a pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Minhas duas perguntas sobre o cenário dessa safra agora. Primeiro, o que vocês enxergam de riscos para a segunda safra? Eu sei que vocês escreveram ali que as previsões são para um clima meio que normalizado, mas o que vocês enxergam de risco? Já existem alguns modelos mostrando que você pode ter o mundo migrando para um El Niño. Se isso não traria risco de climas um pouco mais secos para vocês, principalmente ali na Bahia, etc. E a segunda pergunta é mais para entender essa área plantada de algodão. A gente vê um movimento meio contrário, uma recuperação de área, e vocês também têm uma perspectiva de produtividade bem melhor esse ano. Então, a minha pergunta é entender um pouco só o porquê não plantar mais algodão, se tem a ver um pouco com essa janela agora que ficou mais apertada de plantio, enfim, só para entender o porquê não plantar mais algodão em 2022, 2023. Uhum.
Perfeito, Lucas. Obrigado pelas perguntas. Riscos. A segunda safra. O que aconteceu ao longo da safra agora 22, 23? Soja, a gente plantou a soja cedo no Mato Grosso. Aí o que aconteceu? A soja alongou o ciclo e acabou a colheita não sendo cedo. A colheita ela foi uma colheita, eu diria assim, normal no Mato Grosso. E aí com excesso de chuva na colheita que atrasou mais um pouquinho. Isso levou a nós mudar uma parte da área, em torno de 10 mil hectares de algodão para milho, no Mato Grosso e um pouquinho no Maranhão. Aí a gente plantou o algodão dentro do prazo normal. O normal no Mato Grosso é plantar o algodão em janeiro até a primeira semana de fevereiro, e é assim que a gente fez. Obviamente, o objetivo nosso estratégico é trazer esse plantio tudo para janeiro. E esse ano estava tudo desenhado para acontecer, acabou não acontecendo em função desse evento que eu comentei, do ciclo da soja e da chuva na colheita. Mas aí nós paramos de plantar algodão e mudamos para milho, em torno de 10 mil hectares. Por quê? A gente faz conta de margem de contribuição do plantio daquela semana. O plantio do dia 5 de fevereiro, eu vou produzir quanto de algodão, vai me gerar quanto de margem de contribuição, versus eu vou produzir quanto de milho e vai me gerar quanto de margem de contribuição. Essa conta que a gente faz, a gente fez e decidiu mudar ali em torno de 10 mil hectares de algodão para milho, especialmente no Mato Grosso. Aí o clima normalizou início de fevereiro, a colheita andou rápido e a gente conseguiu plantar todo o milho no Mato Grosso em fevereiro, praticamente. Sobrou um pedacinho apenas no início de março. Então, o milho nosso do Mato Grosso ficou plantado numa época muito boa, que é o plantio no mês de fevereiro. Já o Mato Grosso do Sul, muita chuva em fevereiro, dificultando a colheita, e acabou entrando o plantio para dentro de março agora. Por isso que nós não acabamos o plantio ainda do milho, porque Mato Grosso do Sul e Maranhão, os dois estados onde atrasou a colheita da soja e atrasou o final do plantio do milho. Aí a pergunta do risco climático. Se o clima for normal, a gente atinge o projeto nosso de produtividade de milho e de algodão segunda safra. E pode, inclusive, até ultrapassar. Se o clima for seco em abril, a cultura que mais deverá sofrer vai ser o milho segunda safra, que esse plantio no início de março, com seca em abril, ela compromete. E pelos modelos climáticos, tem chuvas mais consistentes para o Maranhão. Então, hoje o risco ele é maior, ele é menor no Maranhão, que nós temos riscos climáticos em abril e maio, e mais para o sul deverá ter menos chuvas. Esse é o modelo atual. Só que, infelizmente, os modelos eles têm acertado muito pouco, né? O ano passado não tinha previsão de dar seca e deu seca no final. Então aumentou um pouquinho o risco de produtividade do milho segunda safra em função desse plantio um pouco mais tarde no Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso do Sul e uma parte do Maranhão. A área de algodão, eu já comentei. Então, o algodão, a decisão de plantar mais ou plantar menos, a conta que a gente faz é em cada fazenda. Quando a gente faz o planejamento agrícola, em cada fazenda, qual cultura que gera maior rentabilidade, não só rentabilidade, margem de contribuição, na verdade, né? Que é a linha antes do pagamento dos custos fixos. Então, o planejamento nosso que indicou, não, a área de algodão vai ser 171 mil hectares ao invés de 177. Aí, na última hora, agora, acabamos reduzindo mais 10 mil em função desse atraso no plantio. E sempre conectado com os preços. Quer dizer, quem que mais sofreu em termos de preço no último ano? O algodão. O algodão foi a cultura que caiu de preço, voltou de 1,20, 1,40 centes por libra que estava, a $1 e 120 centes por libra que estava, para 80 centes por libra que está hoje, né? Então, o algodão foi a cultura que caiu de preço mais fortemente, e não a soja e não o milho, né? Então, por isso que tem o milho se apresenta competitivo com o algodão na segunda safra do Mato Grosso, dependendo da época que você planta e da produtividade que você obterá naquele plantio. Então, o racional nosso sempre é maximizar o resultado por hectare em cada hectare plantado. E por isso a decisão desse share. E dentro do cenário de mercado também que nós analisamos, e o cenário do algodão, a crise na Europa, a energia cara, a recessão na Europa e americana, gerou menor demanda por fibras,
e aí provocou uma queda no consumo de algodão e provocou a queda dos preços. Então, hoje o algodão está num preço, num patamar histórico praticamente, né? Ele não está com preço alto como está a soja e o milho. Mesmo assim, ainda é uma cultura rentável para nós, né? Mas esse é o racional, Lucas. Não, obrigado, Pavinato. Eu pergunto porque a previsão aqui é para um crescimento de área no Brasil de 4%, no Mato Grosso de 5%. Não sei se é algo mais pontual, decisão de vocês, ou você acha que faz sentido, ou você acha que esse número, enfim, parece muito, muito alto? Teve uma recuperação na área de plantio, porque o ano passado tinha perdido a área, né? E aí agora, no final, a área plantada efetiva vai ficar um pouquinho menor do que aquele número de forecast, porque também muitos outros produtores também fizeram o que nós fizemos e acabaram reduzindo a área de algodão de última hora. Então, a área final deverá ficar um pouquinho menor do que 1,7 milhão de hectares, que era a previsão inicial. Perfeito. Super obrigado. Beleza. Seguindo, então, aqui, a próxima pergunta é da Júlia Riso, do Morgan Stanley. Bom dia, Júlia. Por favor, abre o teu microfone e a câmera, pode seguir a sua pergunta. Olá. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelas perguntas. Eu tenho 3, se puder. Eu sei que vocês já falaram um pouco da perspectiva de custo para a próxima safra, 23, 24, mas seria legal, como vocês já compraram, entre algumas coisas, 40% até 60%, né, principalmente dos fertilizantes, quanto que esse pacote, comparado com os mesmos 60% do ano passado, ele já se mostra abaixo do que foi comprado no ano anterior. Eu entendo que isso também vai mudar, porque tem volumes, né, que vão ser maiores, mas eu queria ter uma ideia de um pouco de patamar de custo mesmo, como tem sido essa evolução em relação à outra safra. Eu tenho também outra pergunta, mas eu posso fazer ou as 3 de uma vez ou uma de cada vez. O que é melhor? Vamos por cada um. Então, Júlia, beleza? Então, depende do produto, depende do produto, assim, Júlia, porque tem produtos e produtos, né? Tem o fósforo, a gente comprou, então, ali no nível bem baixo esse ano, em relação ao ano passado. O custo nosso 22, 23, quando a gente olha os preços que nós pagamos versus os preços que o mercado praticou, eles foram preços bem inferiores ao preço que o mercado praticou. Então, por isso que a nossa variação de custos de um ano para o outro, ela vai ser diferente da variação do mercado de uma forma geral, porque o nosso custo 22, 23 ele não ficou tão alto quanto ficou o custo do mercado. Quando o mercado o nosso custo médio aumentou 20%, em reais, o nosso custo total da empresa no 22, 23, em relação a 21, 22, né? E o indicador que a gente ouve no mercado é que ele aumentou mais de 30% o custo de produção da safra 22, 23 em relação a 21, 22, né? Os fertilizantes, o potássio nós tinha comprado para 22, 23 a um preço antes da subida. Então, a gente comprou agora, o preço agora está um pouquinho superior ao preço que nós compramos lá atrás. Então, nesse caso, ele não tem redução de preço de uma safra para o outro. Já o fósforo e o N, sim. Aí tem redução, depende do produto, 30%, 40% de redução de preços em relação à safra anterior, né? Então, quando tu olha a cesta, o pacote, a redução ela vai ser bem expressiva. Mas a gente ainda falta comprar quase a metade ainda, né? Então, aí depende da dinâmica dos preços ao longo dos próximos meses e do saldo a comprar. Então, esse é o cenário que nós visualizamos, então, para 23, 24, em termos de preço de insumos. Já os defensivos agrícolas, eles terão um ajuste para baixo dos preços também, quando pensa os produtos que são commodities, como o glifosato. O glifosato, hoje, ele está metade do preço que estava o ano passado, no mercado internacional. Estava ali 13, 14 dólares por quilo de glifosato, que hoje está 6 e pouco. Então ele está metade do preço, né? Então, vai ter um ajuste bem também importante nos preços dos defensivos agrícolas, que também a gente negociou apenas uma parte do glifosato até agora, falta negociar todo o restante do pacote, né? Então, ainda melhor esperar um pouco mais para ter mais clareza quanto vai ser esse ajuste de custos para
Mas é muito 24 provável não. que, em termos por hectare, a gente encontre custos nominalmente em reais abaixo do que foram 22, 23. A ordem de Eu grandeza diria talvez a assim, gente ainda não sabe, mas talvez... Dificilmente, no nosso caso, dificilmente. Ah, tá. Dificilmente a gente terá custos nominais em reais abaixo do custo atual. Em função de inflação, tem aquelas contas que são em reais que tem inflação, né? E a inflação foi alta, e tem alguns produtos que não têm ajuste para baixo, sementes, por exemplo. Semente, por exemplo, em tese não tem ajuste para baixo nos preços das sementes. E aí pega fertilizantes que tem ajuste para baixo e defensivos. São dois grupos que têm ajuste para baixo, né? Então, dificilmente a gente terá redução de custos em reais. Esse é o cenário que nós visualizamos. Perfeito. Ainda em relação a custos, o que seria a perspectiva de custo logístico para a safra que está vindo? Porque acho que talvez hoje existe uma certa ansiedade pelas expectativas super favoráveis para 3 grandes safras brasileiras, né? Que é tanto a soja, o milho e também o açúcar. Seria muito interessante ouvir um pouco da sua perspectiva de custo logístico em relação à safra passada, o que a gente deveria esperar. A logística ela terá uma demanda bem mais forte esse ano que o ano passado, em função da super safra, dos 3 produtos. Então, é natural que o custo logístico será mais alto. E também, aí depende da época do ano. Até agora, esse custo não foi tão mais alto, ou não foi mais alto. Claro, até agora o transporte aconteceu basicamente da soja. Então, agora começa a ter o transporte dos demais produtos, né? Mas ao longo do meio do ano, do segundo semestre, nós teremos uma demanda forte pelo transporte do saldo da soja e pelo transporte do milho, pelo transporte do açúcar, pelo transporte do algodão. Então, é natural esperar um custo logístico ao longo de 2023 superior ao custo logístico de 2022. Obrigada. Acho que a última pergunta uma das coisas que me chamaram a atenção foi o preço que vocês pagaram na fazenda, nessa última aquisição, que, por um lado, é muito bom, né? Parece um preço muito atrativo. Por outro, eu queria entender por que uma empresa uma fazenda que vocês já operam, né? Deve ser, eu imagino que seja uma fazenda boa, conseguiu ser comprada num preço tão atrativo. Isso seria já esperando, já contabilizando uma queda de preço da saca de soja, né? Como o senhor bem mencionou, estamos a 150 e não a 180, ou tem algum outro motivo? Porque eu acho que a derivada dessa informação que eu gostaria de tirar o que a gente deveria esperar até para a reavaliação das terras da SLC no próximo reavaliação por parte dos auditores. A gente, historicamente, as terras no Brasil, elas não caem de preço, né? Elas se mantêm ou sobem, né? Tem ciclos que elas se mantêm e sobem menos, e tem ciclos que elas sobem bastante, né? Então, a nossa expectativa é que a reavaliação do appraisal nosso desse ano, ele deverá vir com algum valor acima do valor do ano passado, né? Ele não tem expectativa que o valor porque quando a Deloitte faz o appraisal, ela não considera os picos de preços, né? Ela considera toda uma estatística, todo um histórico, negócios realizados naquela região para fazer o appraisal e mensurar qual o valor justo daquele ativo. Então, a gente não espera a queda dos preços das terras no momento atual, que o agro está tendo alta rentabilidade, né? Então, é natural, quando tem alta rentabilidade, tu ter mais negócios e ter preços mais altos, né? Então, conforme eu expliquei anteriormente, esse negócio foi uma negociação, obviamente, interesse do comprador, interesse do vendedor, e dentro de uma lógica de mercado, a gente negociou para esse preço, e para nós, interessou o ativo pela estrutura da fazenda que eu comentei. Nós temos uma fazenda com 4 partes, a gente comprou ali uma parte, né? E comprou ali o controle da operação. Então, essa compra do controle da operação, que para nós foi conveniente nesse caso, e combinado com o preço atrativo da terra, né? Então, para nós, a nossa visão, ele gerou e gerará muito valor ao acionista nosso, essa aquisição. Maravilha, muito obrigada. De nada, Júlia. Seguindo aqui, nossa próxima pergunta é do Daniel Sasson, do Itaú BBA. Bom dia, Daniel.
Pode abrir o teu microfone e a câmera e seguir com a pergunta, por favor. Todos os pontos que você trouxe para mim, eu consigo sentir um conforto maior, mas... Oi, pessoal, Pavinato, Ivo, Gelain, Ali, obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelos resultados. É uma pergunta rápida, na verdade, um follow-up, na parte de sementes ainda. Vocês comentaram um pouquinho sobre a estratégia de comercialização de vocês, né, e que, portanto, o volume para revendas e para o produtor, né, ou seja, para o consumidor final, devem aumentar, dado que o consumo próprio já está basicamente abastecido. É razoável imaginar que a sua margem, por esse mix melhor, por esse mix diferente de vendas, deveria até aumentar em relação aos 25% de margem EBITDA nesse negócio? Ou vocês acham que esse é um patamar que vocês consideram como sustentável aí, olhando aqui a evolução desse negócio? Seria isso do meu lado, pessoal. Obrigado. Daniel, o negócio de sementes é um negócio... É aquela história, é um negócio que agrega valor e então esse nível de rentabilidade que nós obtivemos, a gente considera um nível muito bom. E a gente sabe que ao longo dos anos vai ter anos piores, anos melhores, mas a gente considera um nível muito bom, né? Então, mesmo aumentando a venda direta, a gente não está planejando que nós vamos ter margens melhores com esse negócio ao longo dos próximos anos, né? Porque quando tu olha a estrutura do negócio em si, ele tem essa estrutura, que é um negócio, com certa forma, não muito capital investido. Você tem uma agregação de preço em função de todo o royalty, toda a dinâmica que você adiciona em cima do grão que você produz. E então, tu tem uma receita, que é, de certa forma, uma receita alta por quilo produzido, tu multiplica a receita por 4 em relação a vender o grão, né? E então, quando tu fala em margem em cima de uma receita muito maior, né? Então, essa é a lógica. Então, e o negócio de comércio, você sabe, é um negócio que não trabalha com margens altas, né? Que nem trabalha o negócio da produção em si, né? Então é aceitável e compreensível de que a gente aceita ter nesse negócio margens menores do que as margens que nós temos no negócio da produção que nós temos, né? E faz todo sentido ter margens menores desse negócio. Então, por isso que a gente não acredita que a gente vai ter margens similares às margens que nós temos no negócio da produção. Não, a gente não acredita que não faz sentido ter margens similares que nós temos no negócio da produção, no negócio específico de sementes. E no nosso caso, ele é adicional. Perfeito. A margem do grão, inclusive as sementes pagam um bônus de 8% sobre o grão na nossa conta gerencial, porque como o livro demonstrou no release, ali é uma conta gerencial. Nós não temos uma empresa separada da SLC Sementes. A SLC Sementes é uma marca somente e está dentro da mesma empresa, a SLC Agrícola, né? E aquela conta que nós estamos demonstrando ali é uma conta gerencial de valor adicional gerado, já precificando o grão pelo preço de mercado. E ajudando o Pavinato aqui, Daniel, só para complementar, a venda direta ou venda para a CLC Agrícola dá o mesmo efeito, porque nós estamos tratando ambos como clientes externos, então não vai fazer diferença. Vai aumentar o volume para o cliente externo? Vai, mas as margens devem ser similares, como se estivesse vendendo para a CLC Agrícola. Perfeito, pessoal. Super obrigado. Vamos seguindo, então. Nossa próxima pergunta é do Guilherme Palhares, do Bank of America. Bom dia, Palhares. Pode abrir teu microfone e câmera, por favor, e escreva a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegarem as perguntas. Espero que estejam todos bem por aí. Alguns esclarecimentos nas perguntas anteriores, né? Assim, vocês comentaram bastante sobre fertilizante, e vocês também escreveram um pouco no release sobre a questão do lado dos defensivos, né? Eu queria só entender o seguinte, bem pontualmente. Quando a gente olha 22 e 23, a gente olha glifosato e glufosinato especificamente.
o quanto isso é relevante dentro da linha de defensivos e quando a gente olha fora desses dois produtos especificamente, como é que vocês têm visto o comportamamento de preço, né? Porque a gente vê alguns trackings que apontam uma melhora, outros, né, fornecedores falando de uma queda de custo marginal. Então, se vocês puderem explorar um pouquinho desse lado, por favor. E uma segunda pergunta aqui é um pouco só um esclarecimento, né? O programa de participação de resultado no PLR, eu tinha a impressão que era 9% do lucro, né? Se vocês puderem só explicar um pouquinho que, quando a gente olha o lucro e esse PLR, andaram um pouquinho descasados, eu só queria entender o porquê isso aconteceu, e se tem mais alguma provisão para ser feita em função desse super resultado de 2022, olhando para 2023. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelas perguntas. Os defensivos, nós temos um levantamento que a gente faz aqui, que é o pacote de defensivos genéricos, que são mais, tem uma dinâmica mais de livre mercado e competição, né? Esse pacote no mercado internacional, hoje, ele está em torno de 32% mais barato do que estava ano passado. O glifosato, eu comentei, está 50% mais barato, está metade do preço que estava ano passado. O glifosato, mas o pacote todo desse genérico está em torno de ali 1/3 mais barato do que estava o ano passado. Obviamente, aquilo que é patenteado, que é exclusivo de cada companhia, aí depende de cada companhia, a dinâmica de cada companhia vai sofrer um ajuste maior ou menor nesses preços. Também esses produtos não subiram tanto o ano passado, os que são específicos de cada companhia. Então, é natural também que não caiam tanto esse ano esses produtos. Então, por isso que no pacote todo, haverá uma redução expressiva nos preços dos defensivos agrícolas no pacote 23, 24 versus o pacote atual 22, 23, né? Então, esse é o cenário que nós visualizamos para os defensivos, né? E, Pavinato, só um esclarecimento nesse ponto, só para entender. Quando a gente fala de fertilizantes, a gente fala que tem um volume para ser comprado adicional do ano passado, né? Isso é verdade também para o lado dos defensivos ou no lado dos defensivos isso não é o caso? Só para esclarecer. Não, no caso do defensivo, não é o caso. No defensivo, a gente tem evoluído numa dinâmica de comprar menos, inclusive em função da agricultura digital e da aplicação localizada. Inclusive, nós estamos, esse ano que passou, esse ano agora novamente vai sobrar muito produto em estoque em função de menor uso pela aplicação localizada que nós estamos investindo cada vez mais. Então, a tendência nossa, em termos de compra de defensivos para a próxima safra, é talvez comprar menos do que comprando para a safra atual. Mas essa é só uma questão da dinâmica interna aí, da agricultura, da aplicação localizada. Mas pensando em pacote, o nosso planejamento agrícola esse ano não deixou de usar o defensivo. Então, o pacote foi normal em 22, 23, assim como vai ser um pacote normal, obviamente, com os ajustes técnicos que sempre acontecem para a próxima safra. Né? Então, não tem adição do defensivo na próxima safra. Aí sim, aí a redução de preço vai vir toda para o custo. Sobre a segunda parte do teu questionamento, Palhares, sobre o PRL 9%, está correto, é 9% do lucro, esse valor distribuído, só que depois que a gente tem esse montante, a gente ainda tem uma outra divisão, né? Um percentual é pago pelo resultado e um percentual é pago pelas metas das fazendas, tá? E aí, o ano passado, nós tivemos problemas, né, com produtividade de milho e algodão. Então, nem todas as metas foram alcançadas, né? Metas de custo unitário, metas de produtividade. Então, isso fez com que reduzisse o montante disponível. A companhia se propõe a distribuir 9%. Até 9%, né? Até 9%. Só que aí você divide 60% do base de resultado, 40% de metas. As metas, em alguns casos, não foram atingidas, e aí, consequentemente, o valor pago fica menor. Ou seja, o nosso resultado poderia ter sido muito superior, né, o resultado da companhia, porque a gente teve essa perda de 20% na soja, no algodão e no milho, e, consequentemente, isso impactou nas metas também de todos os colaboradores. Né? Por isso que tu tem uma diferença que não fecha exatamente os 9%. A gente não tem desembolsado 9%. Ao longo dos anos, nós temos desembolsado 8%, 7,5%, depende do ano. E ele já é contabilizado dentro do custo, né?
Não, sim, perfeito. Era justamente só para saber se tinha mais algum provisionamento para ser feito ou não, porque pelo que eu estou entendendo não tem mesmo, certo? Não tem mais provisionamento a ser feito. Obrigado. Seguindo aqui, então, temos mais uma pergunta do Regis Cardoso, do Credit Suisse. A pergunta vai ser feita pelo áudio. Bom dia, Regis. Por favor, pode abrir o teu áudio, o teu microfone e seguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Duas perguntas rápidas. Uma, talvez porque eu estou acompanhando há menos tempo aqui, mas eu queria entender um pouco o racional da bonificação em ação. E aí aproveitar essa mesma pergunta para entender o seguinte, quer dizer, quando você faz uma bonificação em ação, na prática você não está distribuindo caixa, né? Então, o que é a alocação futura desse caixa? Quer dizer, a companhia já está com uma estrutura de capital com dívida baixa, no entanto, se você acumula caixa com o objetivo de fazer crescimento orgânico, e se ele seria via M&A ou orgânico, né? Ou se no futuro fará sentido fazer distribuição de dividendo via caixa mesmo, não convencional. Um outro tópico, se me permitir, mas ainda falando dessa linha de investimentos no futuro, me chamou muito a atenção a aquisição de terra na Bahia. É um pouco diferente vamos dizer, da estratégia que eu tinha desenhado na minha cabeça aqui, mas acho que foi bastante abordado nas perguntas anteriores. Talvez minha pergunta adicional seja o seguinte: pensando nesses investimentos futuros, vocês têm alguma preferência de geografia, cultura? Quer dizer, para que lado que a companhia deve crescer? Mais algodão, mais milho, mais na geografia específica, no Nordeste, quer dizer, na Bahia? Enfim, se vocês têm alguma região-alvo. Obrigado. Vou aproveitar e vou responder essa questão da bonificação. Então, Regis, obrigado pela pergunta. No caso, o que nós temos? Nós temos dentro da nossa legislação societária, nosso estatuto, uma definição de limite de reservas, né? E, na verdade, nós estamos chegando nesses limites de reserva. Então, para propiciar a continuação de ter reservas de expansão, que é importante a companhia ficar com um pouco de caixa também para poder expandir, né? Porque mesmo sendo asset light, a gente ainda comprar máquinas, muitas vezes tem que construir uma sede nova. Então, e se a gente for fazer a conversão de pasto, é importante a gente ter um fluxo de caixa adequado para fazer investimento. Então, a bonificação ela vem no sentido de resolver essa questão societária de reservas, né? E como nós temos um valor que está sendo incorporado ao capital, a gente pode dar essa vantagem para o investidor, porque o custo para ele, né, dessa capitalização vai ser de R$23 aproximadamente. Isso vai ser um item que ele tem um ganho tributário, né? Então, ou seja, ele vai ter quando ele for fazer o ganho da venda da ação, que vamos supor que seja R$50, tira 10%, com a bonificação iria para 45, né? Ele vai pegar 45 menos 23. O ganho tributário vai calcular só sobre essa diferença. Então, isso é uma vantagem que ele está tendo com essa bonificação. Se a gente não fizesse isso, a gente fizesse um split de ações, desse mais uma ação, ele não teria esse ganho. Então, essa situação propicia um ganho no imposto de renda do investidor. Essa é a grande vantagem da bonificação. Segunda pergunta, Regis, a aquisição, a geografia e culturas, né? Hoje nós estamos em 7 estados do Cerrado brasileiro, né? Então, a nossa visão é que a gente pode crescer em todos eles. A gente não tem uma preferência, vou crescer na Bahia, vou crescer no Maranhão, vou crescer no Mato Grosso. Dependendo da oportunidade, a gente vai crescer. Porque a gente visualiza que essa diversificação geográfica que nós temos hoje, ela está muito bem equilibrada. A gente já passou por estresses de falta de chuva, estresses por excesso de chuva, estresses de qualidade do algodão, e a gente sabe a importância dessa diversificação e a estabilidade que gera para a empresa em termos de produtividade e em termos de qualidade. Então, para nós, continuar crescendo no Mato Grosso é importante, Goiás também, Bahia também, Maranhão também. Então, a gente não visualiza que tem uma nova grande fronteira agrícola no Brasil que vai despontar, ao Amapá, ao Rondônia. São regiões que têm até potencial agrícola, mas têm algumas limitações. Então, nós estamos muito mais focados em continuar crescendo nas regiões onde nós já estamos. E culturas,
é natural que o crescimento na área plantada do Brasil vai ser muito mais em soja e milho ao longo dos próximos anos do que de algodão, por uma questão lógica de demanda de mercado internacional. Então, é meio que natural também que a gente deverá, obviamente, a gente trabalhou já há bastante tempo, trabalha há bastante tempo com em torno aí de 1/4 da nossa área cultivada com algodão. A lógica é nós tentar manter esse 1/4 desse crescimento, mantendo o share do algodão, mas nem sempre talvez vai ser a melhor cultura. E a gente pode crescer mais em soja e milho. Hoje a soja e milho como uma dobradinha, duas culturas na mesma terra, elas têm gerado uma rentabilidade muito interessante, né? Então eu visualizo assim que a gente deverá continuar crescendo nas 3 culturas, mas talvez a soja e o milho acabam tendo uma preferência por uma questão de demanda de mercado. Entendido. Obrigado, Ivo Pavinato. Me permitiu um follow-up rápido. Eu entendi da resposta, então, que a destinação do caixa é fazer um colchão para eventualmente financiar essa expansão mais acelerada. E, portanto, não existe, pelo menos a priori, uma intenção de acelerar a distribuição de dividendo via caixa. É isso, né? Basicamente, a gente já vai distribuir agora 600 milhões de dividendos, que é um montante bastante razoável, nesse 50% do nosso lucro, e é o que a gente tem historicamente feito nos últimos anos. E mesmo assim, a nossa alavancagem está baixa, mas, obviamente, a companhia quer crescer, né? Então, para ter crescimento e não sacrificar muito essa questão de endividamento, a ideia é ficar com um pouco de recurso em caixa exatamente para suportar o crescimento. O ano passado, a gente pré-pagou um CRA que estava, de certa forma, restringindo o nosso crescimento, né? Porque ele pegava uma relação entre passivo e patrimônio líquido e criava um limitador. Toda vez que a gente arrendava novas áreas, criava um passivo aí de 15, 20 anos, muitas vezes, e aí ficava desproporcional. Era um CRA antigo, a gente pré-pagou ele exatamente para poder, agora em 2023, voltar a crescer. Entendido, muito claro. Obrigado. Não havendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao 4º trimestre de 2022 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.